Você sabe o que é educação sexual? É falar sobre sexo? É ensinar sobre sexo? Fique até o final do vídeo que você vai ter essa e outras respostas sobre o que é educação sexual. Mas antes disso, roda a vinheta. Eu sou a Lu Cabral, sexóloga, parceira aqui da Mies, e hoje a gente vai falar sobre o que é educação sexual. Vocês já ouviram falar? Vocês ainda acreditam que é ensinar sobre sexo para as crianças? A educação sexual é feita em casa, na escola? Quando começar a educação sexual? Esses são alguns questionamentos que a gente tem e a gente vai trazer hoje com muito detalhe para que você compreenda o que de fato é tudo isso e o quanto isso é impactante na vida dos seus filhos, na nossa vida e na nossa sociedade. Vamos lá. Primeiro, educação sexual, ela pode ser tanto formal ou informal, no ambiente escolar ou dentro das nossas casas. É claro que a gente não pode deixar só para o ambiente formal, que são as escolas, tratar sobre isso, mas sim, as escolas tratam da forma mais da biologia, como o nosso corpo se desenvolve. Então, em um determinado ano escolar, as crianças passam por esse processo de entender como é que elas nasceram, como é que esse corpo humano se desenvolve, e isso também está relacionado com a educação sexual. Mas é só isso? A gente já sabe que não. E nem dá para deixar só a escola dar conta de falar sobre isso. É importante que a gente crie dentro do ambiente familiar esse momento de falar sobre sexualidade. Sim, vamos lá. Porque a sexualidade é uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina. Não é só sobre falar sobre sexo. Sexo está presente sim na educação sexual. Obviamente a gente vai falar sobre como nós viemos ao mundo, sobre aparelho reprodutor em algum determinado momento, geralmente aí por volta do ensino fundamental, quando a criança está entrando já na adolescência, a gente vai falar mais especificamente sobre aparelho reprodutor. Mas vejam só, até esse momento, muita coisa aconteceu relacionada à sexualidade das crianças para que a gente chegue lá. E aí é onde entra a educação sexual. O que a gente fala nisso? A gente já sabe que as crianças não dão conta sozinhas de entenderem como é que elas existem. E a sexualidade está presente desde o nascimento, quando a gente está amamentando, quando a criança está se descobrindo, quando a criança inclusive começa a ter um desfraude, a gente está já em processo de desenvolvimento dessa sexualidade. Ela está presente em absolutamente tudo que a gente faz. Como a gente se comporta, como a gente respeita os outros, o corpo do outro, como a gente se relaciona com o nosso corpo e com o outro, como é que eu me identifico, como é que eu me sinto menino ou menina. Todas essas questões do relacionamento e do comportamento estão ligadas à sexualidade. Então a gente costuma falar que a sexualidade é biopsicossocial. E aí por que a gente fala então desse procedimento de educar? Para que serve isso? É importante que a gente tenha um processo sim mais não só científico, mas também que a gente entenda que em determinadas fases a gente vai falar sobre algum tipo de comportamento e de desenvolvimento, sim. É necessário a gente dar esse respaldo para as nossas crianças. Vamos lá. Então, quando é que eu começo a falar de educação sexual? Em casa, você vai sempre que possível, num banho, em qualquer momento com seu filho, falar já sobre as partes íntimas. Sim, é importante que a gente dê nome, a gente fale sobre a vulva, sobre pênis, a gente fale sobre essas partes importantes, sobre proteção e prevenção, inclusive ao abuso. É aí nesse momento da educação que a gente já vai criando uma criança capaz de discernir entre um toque bom e um toque ruim. Isso está intimamente relacionado com esse processo de educação que a gente dá na família. Já na escola, a gente indica, né, que os professores tenham base, tenham conhecimento para tratar das questões do dia a dia. Sim, porque crianças têm curiosidades. Elas vão querer identificar no corpo do outro se tem o mesmo pipi, o tamanho do pipi, o toque. Isso é natural do processo da criança, isso faz parte do desenvolvimento. Mas se a gente não tem esse conhecimento e não sabe como lidar, a gente pode levar isso para uma questão pejorativa ou até às vezes negligenciar alguma informação que é muito importante. Então, no ambiente escolar é necessário que a gente fale sim sobre os toques, sobre respeitar o corpo do outro amiguinho, respeitar o próprio corpo. Ali a gente vai identificar as partes importantes. Geralmente a professora vai lidar com esse tipo de conflito e é importante a gente já ir conduzindo a criança para que ela saiba o que é um ambiente público, um ambiente privado, para que ela saiba quem pode e não pode tocar e onde pode tocar, onde receber um afeto e um carinho. Geralmente vai ser nessa base escolar que a gente vai dando esse movimento. Mas é claro que na escola também acontece
acontece um outro processo. Quando as crianças crescem, vão virando mais adolescentes, vai entrando umas outras questões sobre namoro, sobre a sexualidade de fato, sobre o beijar, sobre o que é sexo. E aí vai entrando perguntas que são às vezes mais difíceis da professora dar conta. E é por isso que a gente fala tanto da importância da educação sexual também no ambiente escolar. Isso por quê? Porque é lá que vários conflitos vão se dar, é lá que a questão da identidade, de como eu me reconheço, como eu me percebo, também vai se dar na adolescência, no ambiente escolar. Muitas vezes a família não dá conta de responder às demandas de sexualidade e a gente precisa preparar sim esses profissionais e outros profissionais que trabalham com sexualidade a falar sobre esse fenômeno tão importante e impactante na construção da identidade desse ser humano. Essas são algumas premissas que a gente precisa ter. Então, educação sexual, ela é feita em todos os ambientes. Na escola, nos nossos lares, a gente precisa criar esse hábito de dar respostas satisfatórias para essas crianças e adolescentes, para que eles construam a sua identidade e se desenvolvam da melhor maneira possível. Porque tudo relacionado à sexualidade também tem esfera da corporeidade, né? Como é que eu me desenvolvo, como que eu me sinto, como é que eu me percebo nessa vida. É muito importante a gente conseguir criar esse vínculo com esses filhos e essas crianças. E é para isso que a gente está aqui, para desconstruir, para ajudar vocês a terem mais ferramentas e subsídios para responderem com tranquilidade e naturalidade sobre as demandas de sexualidade. Então, assim, não vamos deixar que a internet dê todas as respostas às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Não, vamos criar esse hábito com toda a franqueza, toda a verdade que ele precisa ter. É claro que a gente vai dar respostas de acordo com o tamanho da pergunta. Então, quando é que eu começo a falar sobre sexualidade? Com criança, a gente vai dar conta de falar sobre partes íntimas, sobre toques bons, toques ruins, sobre afetividade, sobre receber um carinho no rosto, um beijinho no rosto. A gente vai falar sobre essas partes que não devem receber afeto, que nesses lugares são os lugares especiais. E aí tá tudo certo. A partir de uma certa idade, 7, 8, 9 anos, eles começam já a ficar um pouco mais curiosos. E talvez eles perguntem ou eles começam a investigar também na internet, procurar saber sobre sexo, sobre pornografia. Então é importante que a gente saiba o que essas crianças estão pesquisando na internet, que a gente tenha um certo controle, mas que a gente também crie o hábito de verbalizar. Assistir algum vídeo, assistir algum documentário, algum filme que trate dessas questões de abuso, de sexualidade e aproveitar esses momentos para falar sobre uma sexualidade, sobre uma educação sexual para a afetividade, para o amor, para o respeito e para o carinho. Agora, quando a gente já entra na adolescência, que daí já teve a menarca e a seminarca, então a menstruação e a primeira ejaculação prematura, aí sim, a educação sexual é mais voltada realmente para o sexo, para as questões de prevenção de STs, prevenção de gravidez na adolescência, sim, que a gente tem assim um número muito expressivo de meninas em gravidez não planejadas, e isso devido a elas não saberem usar muito bem os preservativos. A gente tem que ensiná-los e tem que falar sobre esse sexo com prazer, com a pessoa certa, no momento certo, né? A gente tem que educá-los para isso, com afetividade, com respeito. Se a gente não falar dessa maneira, o que eles tomarem em conta aí na internet vai ser o que eles vão ter como referência em sua sexualidade. Então, olha só como o impacto disso tudo e essa construção da educação sexual desde a infância vai reverberar numa fase adulta potente ou não potente na sua sexualidade. Então, hoje em dia, a gente já sabe que se a gente construir um relacionamento caminhando, dando conta de responder essas demandas desde lá da nossa infância, a gente vai ter uma mulher e um homem com mais capacidade de discernir seus prazeres, de vivenciar a sexualidade da melhor maneira que deseje, porque se conhece, é uma pessoa que se respeita, uma pessoa que conhece seu corpo. E aí sim, conforme depois da adolescência, a gente vai sempre tratar da educação sexual com essa questão de responsabilidade, né? A gente aqui na Mies também tem esse hábito de trazer outros conteúdos adultos também, que também está ligado à educação sexual. Então, fetiches, fantasias, a gente fala de parafilias, de vários fenômenos da sexualidade, que tudo está englobado nessa questão de educar para uma sexualidade fluida, responsável, satisfatória. É isso que a gente quer, né? Que as pessoas tenham esse desenvolvimento da melhor maneira possível, que a gente consiga dar conta de responder às curiosidades, às dúvidas e preparar esses corpos quando chegar lá na fase adulta para vivenciar essa potência que é a sexualidade. Eu espero que a gente tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas sobre educação sexual e que você entenda que não é só ensinar sobre sexo, pelo contrário, quando a gente dá conta dessa demanda, a gente está educando nossas crianças para futuros adultos responsáveis que vão vivenciar isso na sua plenitude, na sua potência. Isso é muito importante e a gente quer que você desfrute dessa sexualidade da melhor maneira possível.
Se a gente tiver aqui alguma dúvida ainda que vocês queiram saber, deixe nos comentários, é muito importante que vocês participam, deixem aqui o que vocês precisam saber. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você essas informações, é claro, não deixe de compartilhar aí com quem você deseja passar. Segue a gente em todas as nossas redes, no nosso site www.mies.com.br, nosso Instagram, nosso canal aqui no YouTube, que a gente também tem essa ligação. Deixe seus comentários para a gente saber o que é que vocês querem mais saber. O meu pessoal é Lu Cabral, sexóloga, eu tô sempre por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.